Olá, meu nome é Ricardo Antônio, aluno de Química da Universidade Federal de Viçosa, e esse trabalho tem o tema espectrometria de raio-x, mais especificamente sobre os métodos de fluorescência de raio-x. Esse trabalho faz parte das atividades da disciplina QI 310, Métodos Instrumentais de Análise, ministrada pelo professor Reinaldo Teófilo. O método citado se baseia no fato de que os elementos emitem radiação característica quando sofrem determinada excitação. Na figura ao lado, nesse modelo simplificado do átomo de Bohr, podemos ver que a transição característica que emite a radiação característica do raio-x seria a promoção, relacionada com a promoção do elétron da camada K até a M e no seu retorno emitindo a radiação. Além disso, ela é uma técnica instrumental não destrutiva, utilizada para análises qualitativas e quantitativas. Os componentes apresentados em vídeos anteriores podem ser combinados de modo a formar um equipamento de fluorescência de raio-x de características dispersivas. Esses instrumentos podem ser dispersivos de comprimento de onda, classificados como monocanal ou multicanal, a depender do transdutor utilizado, e instrumentos dispersivos de energia. A fonte de raio-x normalmente possui essa característica em formato de tubo, devido à dispersão de energia, e uma diferença de potencial e incidência sobre um alvo metálico da radiação. Um instrumento monocanal apresenta normalmente esse tipo de arranjo, uma estrutura circular, devido à característica dos feixes, do desvio que eles sofrem ao incidir no cristal. No caso aqui nós temos apenas um cristal, mas normalmente esse tipo de equipamento usam dois cristais, um para cada comprimento de onda, um para comprimentos de onda longos e outros para comprimentos de ondas curtos. No caso de comprimentos de onda longos, normalmente usa-se o crômio, e para comprimentos de ondas curtos, utiliza-se o tungstênio. O instrumento monocanal ele pode ser manual ou automático, a depender do que você precisa, né? A escolha dele deve ser feita levando em conta algumas características deles. Por exemplo, os manuais são satisfatórios para determinação quantitativa de poucos elementos, enquanto os automáticos para análise qualitativa somente. Como eu havia dito, boa parte possui dois cristais. Logo, eles também devem possuir duas fontes, uma direcionada para cada tipo de cristal, aqui citados como dito anteriormente. Esses cristais dispersores, mesmo sendo um ou dois, eles devem ser fáceis de trocar por motivos de viabilidade para o uso do equipamento. Em 2009, mais ou menos, esse aparelho custava em torno de $50.000. Já o instrumento multicanal, ele possui algumas vantagens, dependendo do que se deseja. Ele pode fazer a detecção simultânea de vários elementos e faz isso numa rápida análise. Ele possui um duplo canal disposto radialmente em torno da fonte e do compartimento de amostra. Por termos comparativos, no caso, na mesma época, ele era o triplo do preço do aparelho monocanal. Ele é utilizado normalmente em análises diretas em aço, cimento, derivados de petróleo, etc. Por fim, temos os instrumentos dispersivos de energia, cuja principal característica talvez seja a simplicidade com relação aos instrumentos dispersivos de comprimento de onda. Ele não possui muitas das partes que o dispersivo de comprimento de onda exige, fazendo dele, inclusive, um instrumento mais barato, cerca de 20%, de acordo com o livro do Skug de 2009. Aqui temos um esquema resumido de seus principais componentes. Ele possui uma fonte policromática, que pode ser um tubo de raio-x ou material radioativo, uma incidência no compartimento de amostras e, em seguida, o detector semicondutor, que leva a parte eletrônica da discriminação de energia, como mostrado anteriormente. Como não há colimadores ou cristal de difração, a energia que chega no detector é alta. Isso significa que eu posso usar fontes também de menor intensidade. Como eu havia dito, ele é um aparelho mais simples, não tem as partes móveis de cristais, como mostrados anteriormente, só que ele possui uma baixa resolução a comprimentos de onda maiores que 1 angstrom, mas para menores ele apresenta bons resultados. A fluorescência de raio-x pode ser utilizada então para análise qualitativa e quantitativa, e também para análise semi-quantitativa,
como no caso do exemplo aqui, que mostra um espectro obtido por um instrumento dispersivo de energia. No caso, temos aqui uma relação que leva em conta o número de contagens acumulado em uma centena de canais. Isso fornece uma interpretação qualitativa dos elementos. E uma análise semi-quantitativa pode ser feita, uma estimativa, através da altura dos picos registrados. Essa altura dos picos pode ser relacionada através dessa fórmula seguinte, onde o eixo y seria a intensidade relativa da linha medida em relação ao número de contagens de um período fixo, que seria igual à intensidade relativa também medida no número de contagens para a amostra pura, só que calculado com um padrão de referência, vezes a fração e peso do elemento em estudo na amostra. Essa relação direta, que no caso é uma relação linear, uma reta, dá a impressão de que os demais elementos não influenciam na análise do seu elemento de interesse, dado justamente pelo que o detector recebe. No entanto, essa informação é falsa. Um dos principais fatores que devem ser levados em conta na análise quantitativa, diferente da semi-quantitativa, é o efeito de matriz. Daí o uso de padrões de calibração e os métodos de calibração conhecidos também são aplicados para que se reduza esse efeito de matriz. Quando isso é satisfeito, a análise quantitativa de materiais complexos pode ter precisão maior ou igual à análise de via úmida. O efeito de matriz, que por sua vez está relacionado diretamente com a radiação incidente, com o fato de a radiação incidente atravessar uma camada significativa da amostra. Nessa camada que ela atravessa, pode ocorrer espalhamento e absorção. Além disso, o coeficiente de absorção do meio leva em conta o coeficiente de absorção de cada elemento da matriz. E como a concentração está relacionada com a intensidade da linha de emissão, de maneira geral, o coeficiente do meio também vai ser influenciado pelas concentrações dos diferentes compostos na matriz. Entre algumas desvantagens desse tipo de equipamento, pode-se citar o preço que pode ser elevado. Além disso, ele não é tão sensível quanto alguns métodos ópticos, se limitando ao ppm. Elementos de número atômico baixo são de difícil detecção, principalmente por causa de outros fenômenos de emissão que ocorrem na excitação. No caso principal, para elementos de número atômico baixo, temos a emissão Auger. A técnica, então, tem sido largamente utilizada devido à sua versatilidade. Como ela é uma técnica não destrutiva, ela pode ser feita sobre ligas metálicas, amostras arqueológicas, rochas, etc., como foi o caso do rover enviado a Marte em 2004 na missão. Ele utilizava na sua cabeça um modelo de espectrômetro de fluorescência de raio-x dispersivo de energia e fazia leituras das rochas marcianas. Dada essa aplicabilidade, as empresas têm investido também em equipamentos portáteis, que funcionam tem um formato parecido com o de pistola e é utilizado incidindo diretamente na amostra de interesse e o resultado é mostrado no display. No caso aqui, um print do site da Thermo Fisher. Esses equipamentos portáteis têm estado em alta e diversos estudos são encontrados na literatura aprimorando a sua aplicação. Eu cito aqui 2 artigos de Weindorf e seus colaboradores, onde são feitos ensaios para análise em solos, sendo principalmente de interesse agronômico. E com isso eu finalizo essa parte dos métodos de fluorescência de raio-x. Muito obrigado.